Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de hoje sobre o processo do trabalho, falando sobre os reflexos da prescrição no processo do trabalho. Realmente, a prescrição ela é um tema de direito material, mas ela tem reflexos no âmbito processual que a gente não consegue discutir enquanto a gente não tem esse conhecimento, enquanto o aluno da graduação ainda não estudou o processo do trabalho. Por isso, eu decido retornar aqui ao estudo da prescrição, ou seja, retomar esse tema, para que a gente possa, então, aprofundar nas suas repercussões processuais. Veja que muitas vezes você vai ter dificuldade para encontrar esses aspectos na boa parte dos cursos de direito processual do trabalho, achando apenas em livros específicos. Um dos livros que eu utilizei para a elaboração dessa aula foi o livro Tratado da Prescrição Trabalhista, dos professores Rodolfo Pamplona Filho e Leandro Fernandes. Esse livro já atualizado conforme o CPC de 2015. Vejam, a gente vai iniciar então falando basicamente sobre a regra geral da prescrição no direito do trabalho. A gente sabe que a gente tem a prescrição bienal ou extintiva, aquela que começa a contar após a extinção do contrato de trabalho, que vai durar 2 anos o seu transcurso, período após o qual nada mais será possível de êxito, né? Nada mais poderá ser exigido judicialmente após esses 2 anos. Nada mais referente àquele contrato de trabalho, ok? Então, encerrou seu contrato de trabalho, você tem 2 anos para ajuizar a ação. Passados esses 2 anos, nada mais você conseguirá obter acerca desse contrato. Nenhuma verba ali, salvo raríssimas exceções, quando se aplicam outros prazos prescricionais, de natureza cível, ali, prazo de responsabilidade civil 3 anos para alguns casos excepcionais que a doutrina discute, eventualmente algum caso ocorrido no período de transição do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002, mas a regra geral que você precisa saber é essa prescrição extintiva de 2 anos e a prescrição quinquenal, chamada também de prescrição relativa. Ela vai dizer que, contado do ajuizamento da ação para trás, você só conseguirá obter as verbas que venceram no período de 5 anos que então antecedeu esse ajuizamento, nesse período de 5 anos, ok? Salvo se houver alguma suspensão desse prazo prescricional, que a gente também já estudou lá em direito material. A gente já sabe que a interrupção da prescrição faz com que ela reinicie e a suspensão da prescrição faz com que ela pause, com que ela pare a sua contagem e retome pelo que lhe falta após a cessação da causa que lhe suspendeu, a causa que ocasionou a suspensão, ok? Então, isso está consagrado no artigo 7º da Constituição, inciso 29, que vai dizer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a ação quanto ao crédito resultante das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 após a extinção do contrato de trabalho, ok? Então, a gente vai ver a partir de agora a repercussão dessa prescrição, então, no âmbito processual, ok? Então, essa prescrição, como eu falei para vocês, ela admite ou a interrupção. A gente sabe que os casos de suspensão da prescrição estão previstos lá no Código Civil e também em casos de interrupção. Mas aqui, para o direito processual do trabalho, é importante que vocês conheçam o artigo 11 da CLT, ok? Ele vai falar sobre esse mesmo prazo de 5, limitado a 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, como prazo prescricional, que não se aplica às ações meramente declaratórias, aquelas que buscam, por exemplo, o reconhecimento do vínculo de emprego para fins de prova junto à Previdência Social. A elas não se aplica esse prazo prescricional, elas seriam imprescritíveis. E vai falar sobre a prescrição total e a prescrição parcial, que são duas modalidades daquela prescrição quinquenal, conforme você certamente já estudou no âmbito do direito material. Mas o que é importante aqui no âmbito da prescrição trabalhista?
no processo do trabalho. É o modo como se interrompe a prescrição. Por quê? Porque o artigo 11, parágrafo 3º da CLT, ele vai dizer que a interrupção dessa nossa prescrição trabalhista, que a gente acabou de relembrar, somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista. E ele disse somente pelo ajuizamento da reclamação trabalhista. Foi o que disse o legislador seletista no artigo 11, parágrafo 3º. E isso ocorre mesmo que o juízo seja incompetente. Ou seja, você ajuizou a reclamação trabalhista no foro inadequado, ou seja, na comarca errada, que não é o local da prestação de serviço, nem o lugar da contratação, nem o domicílio do empregado, essa ação vai interromper a prescrição? Diz o 11, parágrafo 3º, sim, mesmo no caso do juiz ser incompetente, seja a incompetência em razão do lugar, foi esse caso que eu falei para vocês, ou mesmo em razão da matéria. Então, se você ajuizou essa ação na justiça civil ou no juizado e o juiz de direito ele extinguiu sem resolução do mérito, diz o parágrafo 3º do artigo 11 que a prescrição se interrompe pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que no juízo incompetente. Digamos que você tenha ajuizado no juízo civil, imaginando que naquela comarca não há jurisdição da Justiça do Trabalho, que seria, portanto, jurisdição do juiz de direito, ajuizou justamente uma reclamação trabalhista, dizendo: juiz de direito, você é competente para apreciar essa reclamação, porque aqui na cidade nós não temos Justiça do Trabalho. E o juiz de direito te respondeu: ora, eu não sou competente para apreciação do processamento e julgamento dessa ação, porque, embora não tenhamos vara do trabalho aqui, essa cidade é da competência da vara do trabalho que fica sediada na cidade vizinha. Nesse caso, ele vai remeter para lá, ou, ainda que ele resolva extinguir sem resolução do mérito, haverá interrupção da prescrição. E o 11, parágrafo 3º, ele diz: ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito. Então, você ajuizou, vamos para um terceiro exemplo, você ajuizou na Justiça do Trabalho e o juiz disse que essa ação, que você não era parte legítima nessa ação, e extinguiu, ou que não havia interesse de agir, e extinguiu sem resolução do mérito. Nesse caso, também considera-se interrompida a prescrição, ou seja, mesmo que o juiz seja incompetente e ainda que a ação venha a ser extinta sem resolução do mérito, ocorre a interrupção da prescrição, que só ocorre, ou seja, somente ocorre pelo ajuizamento da reclamação trabalhista. Só que qual a extensão dos efeitos dessa interrupção? Ora, interrompeu quanto a todos os pedidos possíveis e imagináveis no âmbito daquela relação de emprego, por exemplo? Não. Veja que a parte final do parágrafo 3º do artigo 11 vai dizer: produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Na prática, se ajuizou uma reclamação trabalhista e fez 3 pedidos, só ocorre a interrupção da prescrição quanto àqueles 3 pedidos. Se o juiz arquivou a ação porque, por exemplo, o reclamante não compareceu à audiência inaugural, quando ele ajuizar uma nova reclamação trabalhista, se ele pedir, além daqueles mesmos 3 pedidos, um 4º pedido, quanto a esse 4º pedido, não se operou a interrupção da prescrição. E aí veja que essa interrupção da prescrição, se não houver essa interrupção da prescrição quanto ao 4º pedido, pode ser que esse 4º pedido tenha se tornado prescrito, certo? Porque, quanto a ele, continuou ocorrendo a prescrição mesmo durante o trâmite daquela reclamação trabalhista inicial que interrompeu a prescrição com relação àqueles 3 pedidos, ok? Então, vou dar um exemplo aqui rápido. Um trabalhador ajuizou uma reclamação trabalhista e pediu o pagamento de horas extras e 13º e salários atrasados. O juiz recebeu essa reclamação trabalhista, a secretaria notificou a reclamada. No dia da audiência, o reclamante não compareceu. O juiz arquivou, condenou o reclamante em custas. O reclamante, depois de 6 meses, pagou as custas e ajuizou uma nova reclamação
trabalhista. Nessa ele pedia as horas extras, o 13º e o salário atrasado, mas pedia também o pagamento das férias em dobro, que nunca foram concedidas. Ora, se quando ele ajuizou aquela primeira ação tinha 1 ano e 8 meses que o contrato de trabalho tinha sido extinto, você sabe que ele tinha até 2 anos para ajuizar a reclamação. 1 ano e 8 meses, falta o 9º, o 10º e o 12º, 3 meses. Só que do ajuizamento daquela primeira reclamação para essa segunda, passaram-se 6 meses, ou mais de 6 meses, digamos 7 meses. E nesses 7 meses, então, com relação ao pedido das férias em dobro, você vai ver que já faz mais de 2 anos que o contrato foi extinto, se a gente contar do ajuizamento dessa segunda ação para trás, certo? Já se a gente contar do ajuizamento da primeira ação, como eu disse para vocês, era 1 ano e 8 meses. Então, se do arquivamento da primeira ação para o ajuizamento da segunda decorreu apenas 1 mês, o que é que aconteceu? Aquela prescrição foi interrompida quanto àqueles 3 primeiros pedidos pelo período de 6 meses, que foi a duração da primeira reclamação trabalhista até ela ser arquivada, mas continuou correndo durante esses 6 meses e mais um, que foi o período entre o arquivamento da primeira e o ajuizamento da segunda. Então, continuou correndo para o pedido de férias, ok? A prescrição nunca parou para o pedido de férias, ela só parou para os 3 pedidos de atraso salarial, de horas extras e de 13º. Para esses, ela foi interrompida e, por ter sido interrompida, ela somente retomou o seu transcurso após o arquivamento. A gente vai detalhar um pouco mais sobre essa retomada do transcurso da prescrição. Fato é que você precisa compreender que essa interrupção ela só diz respeito aos pedidos idênticos, ou seja, ela só se aplica quanto aos pedidos que estão ali inclusos naquela primeira reclamação trabalhista. Falar um pouquinho sobre a prescrição do FGTS. Veja que o FGTS ele é uma parcela que decorre do pagamento de uma obrigação trabalhista de natureza remuneratória. Então, houve um pagamento, por exemplo, de um salário ou de horas extras e, em cima disso, se calcula o depósito para o FGTS. Então, esse FGTS pode ser relativo a uma parcela que foi adimplida, que foi paga, ou seja, paguei o salário, mas não depositei o FGTS. Ou pode ser relativo a uma parcela que foi inadimplida, ou seja, que não foi paga, que é não paguei o salário e também não depositei o FGTS, certo? São duas situações diferentes. Primeiro vamos falar sobre a prescrição relativa à parcela adimplida, que foi aquela paguei o salário e não paguei o FGTS. Então, a parcela foi paga? Foi. É só o FGTS que está sendo devido? É. O que ocorre? A lei do FGTS previa um prazo trintenário para a prescrição do FGTS. O STF disse que esse prazo não foi recepcionado pela Constituição e que deve se aplicar aquela prescrição que vocês já conheceram, que é a quinquenal. E, a partir daí, a súmula 362 do TST passou a aplicar o entendimento adotado pelo STF, no julgamento que ocorreu em 13 de novembro de 2014. Então, se você tomou ciência, se o trabalhador tomou ciência que a lesão, ou seja, que o não pagamento do FGTS ocorreu e na data que ele tomou ciência, essa data é posterior a 13 de 11 de 2014, aí já é quinquenal, porque o STF já tinha decidido, com repercussão geral, o julgamento foi público e conta os 5 anos. Agora, se o reclamante ficou sabendo antes, aí conta o prazo trintenário, mas, e tem esse mais e o mais é importante, mas a partir de 13 de 11 de 2014 começa a correr o prazo prescricional, já que o STF julgou, com repercussão geral, que o prazo seria o quinquenal. E aí, daí, então, o prazo que se consumar primeiro é aquele que vai fazer com que a verba do FGTS esteja prescrita. Ou seja, se você descobriu há 29 anos lá, você sabia há 29 anos que o seu empregador não depositava o seu FGTS. Isso em 13 de 11 de 2014. E aí vem a decisão do STF e diz, olha, a prescrição do FGTS ela é quinquenal, não é trintenária.
Aí, o que é que acontece? Como você já sabia há 29 anos, se aplica o prazo trintenário, mas a partir de 13/11/2014 se aplica o quinquenal. O que é que isso quer dizer? Que aquele que se consumar primeiro já faz com que sua parcela esteja toda prescrita. Toda. Você não consegue mais buscar esses. Na verdade, você não consegue mais buscar o que antecede a esse prazo, certo? Corrigindo aqui, você não consegue mais buscar o que antecede ao prazo, antigamente trintenário. Então, a partir do momento da decisão do STF, começou a contar um prazo quinquenal. Se você alcançou os 30 anos e consumou primeiro, aquelas parcelas que vão ficando para trás, mês a mês, elas vão prescrevendo, ok? Elas vão prescrevendo mês a mês. Aí, quando chegar nos 5 anos, ou seja, em 13/11/2019, aí você já vai ter direito apenas aos últimos 5 anos contados do ajuizamento da ação. Pensemos aí em um contrato que esteja em curso, certo? Então, um exemplo para ficar claro, esse inciso segundo da súmula 362 do FGTS. A pessoa trabalha por 31 anos numa mesma empresa, o empregador deixou de recolher FGTS há muitos anos atrás, ou seja, 29 anos antes de 13/11/2014. Nesse caso, essa pessoa, ela sabia, sempre teve ciência de que o empregador não recolhia o seu FGTS, porque é justamente o caso do inciso segundo, ele já estava ciente, certo, de que a lesão estava ocorrendo, mesmo antes de 13/11, ele já estava ciente. Então, ele tem que prazo prescricional? Ora, aplicou-se o trintenário a ele até 13/11/2014 e, nesse caso, como ele já tinha ciência antes, esse prazo vai continuar se aplicando. Então, quando chegar em 13/11/2015, completa 30 anos. E aí, mês a mês, quando chegar em 13/12/2015, ele vai perder o direito a um mês da FGTS. Ele perde a exigibilidade daquele direito, certo? A gente está falando de prescrição. Então, ele perde a exigibilidade daquele um mês, certo? Quando chegar em 13/12. Quando chegar em 13 de janeiro de 2015, ele já perde mais um mês. 13 de fevereiro de 2015, mais um mês. Quando chegar em 13/11/2015, aí ele continua perdendo, ele já perdeu um ano, certo? Mas quando chegar em 13/11/2019, aí passou 5 anos. Aí vai se aplicar o prazo quinquenal, ok? A partir de 13/11/2014, ok? Porque conta aí 5 anos a partir do 13/11/2014 e quando chegar em 13/11/2019 ele só vai conseguir os últimos 5 anos, ok? Partimos então para outras repercussões. Apenas antes vamos falar das parcelas inadimplidas. A gente estava falando sobre a pessoa que sempre pagou o salário, o empregador que sempre pagou o salário, mas nunca depositou FGTS. Se a parcela principal foi inadimplida, que é o próximo slide, esse aí, significa que ele não pagou nem a parcela e nem o FGTS. Nesse caso, nunca existiu discussão, certo? Pelo menos não no período recente, sobre esse prazo prescricional, que é o seguinte: aplica-se o prazo prescricional da parcela principal. A parcela principal é de 5 anos, por força constitucional, e é esse o prazo que vai se aplicar aos seus reflexos. E o FGTS é um reflexo da parcela principal. Então, prescrita a parcela principal, igualmente estão prescritos os reflexos, ou seja, os depósitos para o FGTS aí incluídos. Falando de uma novidade aqui, em razão da pandemia de coronavírus, a MP 927 também trouxe uma previsão de suspensão da contagem do prazo prescricional relativa às contribuições para o FGTS, porque ela possibilitou a suspensão da exigibilidade desses valores por 3 meses, certo? E, ao possibilitar essa suspensão, ela permitiu que esses 3 meses fossem parcelados nos 6 meses subsequentes ao período de suspensão. Como ficou suspensa a exigibilidade,
não faz sentido o empregador não precisar pagar e mesmo assim correr prescrição. Ora, só corre prescrição da parcela a partir do momento que ocorre uma lesão. E só ocorre lesão quando a obrigação está vencida. Suspendida a exigibilidade pelo MP 927, esse vencimento só vai então ser postergado. Então só vai acontecer no momento posterior. Então é muito razoável que esse período de suspensão da exigibilidade também implique numa suspensão do prazo prescricional quanto aos depósitos relativos a esses meses, se não me engano, março, abril e maio de 2020. Claro que é uma norma de natureza aí transitória para lidar com essa situação excepcional, mas é importante vocês saberem, já que a gente está fazendo uma aula bem atualizada, aí a gente fala também dessa questão específica. Partimos então para o aprofundamento nas questões processuais, nas repercussões processuais. Como eu disse para vocês, o livro é o Tratado da Prescrição Trabalhista e os autores são Rodolfo Pamplona Filho e Leandro Fernandes. Como é que eles classificam a prescrição? Eles vão dizer que a prescrição é uma questão prejudicial na espécie preliminar de mérito. Por quê? Eles dividem essas questões em questões prévias e questões preliminares, ok? As preliminares são divididas em preliminar de recurso, preliminar ao julgamento do mérito, que são aquelas que são analisadas antes de adentrar ao mérito, que vão condicionar a apreciação ou não do mérito, e preliminar de mérito, ou preliminares de mérito, que são aquelas situadas no âmbito do mérito. E a gente sabe que o CPC diz que o juiz que reconhece e pronuncia a prescrição de um direito toma uma decisão de mérito. Essa decisão faz coisa julgada material. É uma decisão de mérito. E por ser uma decisão de mérito, esses autores classificam essa preliminar de prescrição como uma preliminar de mérito, ou seja, situada no âmbito do mérito. Ok? E vale a pena a gente lembrar que esses autores citam Fred Didier Júnior, que diz que o juiz, ao declarar a prescrição, ele examina o pedido, mas não o acolhe, e que há, nesse caso, decisão de mérito, como o próprio CPC explica. Veja que a gente falou sobre o ajuizamento da reclamação trabalhista interromper a prescrição. Isso é diferente do que está previsto no CPC para o processo civil comum, ok? O CPC de 2015 diz que é o despacho citatório que interrompe a prescrição. Então, é um ato do juiz, o juiz vai despachar determinando a citação, cite-se. Aí, você vai ter, a partir desse momento, esse é o marco para o início da interrupção da prescrição. Só que essa interrupção só vai se operar quando essa interrupção ela se opera retroagindo para a data do ajuizamento da ação, ok? Então, na verdade, o marco para a contagem do prazo prescricional, ele é o ajuizamento da ação civil, certo? Mas é o despacho citatório que efetivamente interrompe a prescrição nos termos do CPC e seus efeitos retroagem para a data do ajuizamento da ação. Já na Justiça do Trabalho, é o simples ajuizamento da reclamação trabalhista que interrompe a prescrição. Por que isso acontece na Justiça do Trabalho? Alguns autores defendem que é porque a citação, chamada por nós de notificação aqui na Justiça do Trabalho, ela é automática, não passa pelas mãos do juiz. Certo? A secretaria já determina que se realize a notificação pelo correio, à secretaria da vara. Então, o juiz não ordena que se realize a citação, ao contrário do CPC, em que há esse despacho citatório e é ele que interrompe a prescrição com seus efeitos sendo contados a partir do ajuizamento da ação, certo? Embora seja ele, esse despacho citatório no processo civil, que opere a interrupção da prescrição. Aqui no processo do trabalho é o ajuizamento da reclamação trabalhista. Mas a gente vai fazer mais aprofundamentos aqui e ver que há uma discussão doutrinária acerca dessa interrupção. A gente vai passar também pela jurisprudência, no sentido
de demonstrar que esse 240, parágrafo 2º do CPC não se aplica aqui na Justiça do Trabalho. Ou seja, é o ajuizamento da ação por si só que interrompe a prescrição no processo do trabalho, sendo inaplicável o 240, parágrafo 2º do CPC de 2015, porque é incompatível com a CLT. Essa é a OJ 392 da SDI 1, ok? E ela vai falar também que o protesto judicial é uma medida aplicável no processo do trabalho, ok? De maneira subsidiária. Prosseguindo com a interrupção. Como eu disse para vocês, existe uma discussão doutrinária. E aqui a gente vai ver que, por exemplo, Rodolfo Pamplona e Leandro Fernandes consideram imprescindível a notificação do reclamado para que ocorra a interrupção da prescrição. Ou seja, eles vão dizer, ora, é a citação válida que faz com que a prescrição possa ter sido interrompida pelo ajuizamento da ação. Então, é o ajuizamento da ação que interrompe a prescrição, mas essa interrupção não se considera realizada se não houver a citação válida, porque essa notificação do reclamado é imprescindível para que se opere contra ele a interrupção da prescrição. Renato Saraiva vai defender que é o simples ajuizamento da ação e pronto, que já faz com que se opere a interrupção da prescrição. E ele aduz essa vertente doutrinária para justificar, ou melhor, justificando no fato que o fato de a notificação ser automática no processo do trabalho, certo? Como eu falei para vocês, que é a secretaria da vara que determina automaticamente essa notificação, ok? E no processo civil, não. Existem providências a serem tomadas, por exemplo, pelo autor para fornecimento de dados que vão viabilizar a citação do réu lá no processo civil, ok? Então, há essa divergência doutrinária. Vale ressaltar a opinião aí de Rodolfo Pamplona e Leandro Fernandes de que é imprescindível a notificação da reclamada para interrupção da prescrição. Isso pode ser muito útil nos processos que vocês eventualmente venham a patrocinar, ok? Então, como eu disse para vocês, para Rodolfo Pamplona e Leandro Fernandes, a interrupção da prescrição não ocorre se a notificação for inválida. E a gente precisa lembrar que o juiz pode ser incompetente, que mesmo assim a prescrição é interrompida, mas se a notificação não for válida, aí não é interrompida, certo? Então, o juiz pode ser incompetente, mas a notificação ou citação, ela tem que ser válida. Se ela não for válida, não ocorre a interrupção da prescrição, na opinião desses autores, apesar da OJ, que a gente falou aqui do TST, a OJ 392, que você está vendo aí na tela, e da opinião de outros autores, a exemplo de Renato Saraiva, ok? Esses autores ainda falam que essa contagem da prescrição ela vai reiniciar a partir da notificação do último ato decisório proferido nos autos. Então, houve o ajuizamento da reclamação trabalhista, houve a notificação válida, e a partir daí a gente sabe que se operou então o efeito de interrupção da prescrição desde o ajuizamento da ação, ok? Foi marcada a audiência, a reclamada ficou ciente através da notificação do teor da petição inicial, da reclamação trabalhista. A reclamada compareceu no dia da audiência, mas o reclamante não apareceu. O juiz, então, determinou o arquivamento da reclamação. Só que, assim como no exemplo que a gente tratou mais cedo, nesse ínterim, passou o período de 6 meses, desde o ajuizamento até o momento do arquivamento. Ora, e é com a notificação do reclamante, ou seja, sendo notificado o reclamante de que a sua reclamação trabalhista foi arquivada, a partir daí se reinicia a contagem do prazo prescricional, que foi então zerado.
Então, vai contar a partir daí aquele prazo de 2 anos. Então, tinha passado um ano. Ele ajuizou reclamação trabalhista. Passou 6 meses, foi arquivado, ele foi notificado ele foi intimado desse arquivamento. Começa a correr mais 2 anos para ele ajuizar uma nova reclamação trabalhista quanto aos mesmos pedidos, porque a prescrição só se interrompe quanto aos pedidos que forem idênticos, ok? Então, ele vai poder ajuizar novamente essa ação nos próximos 2 anos, lembrando que ele precisa observar o prazo de prescrição quinquenal, que vai ser contado a partir do ajuizamento da segunda ação e que não vai computar o período de duração daquela primeira ação, porque ele não estava inerte, ok? O reclamante não estava inerte, ele estava atuando ali perante o judiciário para a obtenção dos seus direitos, e o quinquenal, então, fica suspenso. O prazo quinquenal, ele não transcorre durante esse período, ok? Então, os autores vão informar, isso, Rodolfo Pamplona e Leandro Fernandes, eles vão informar que para o TST reinicia o prazo prescricional na data do trânsito em julgado da primeira reclamação trabalhista, ok? Então, se daquele arquivamento não cabia recurso, não cabia nada, aí ou transitou em julgado, aí vale lembrar que se você vai discutir os mesmos pedidos, é porque não se operou coisa julgada material sobre aquele processo, ok? Então, os autores informam que o TST não adota o entendimento deles, de que basta a intimação do último ato decisório. Não, para o TST é preciso que, se houver um prazo de recurso, por exemplo, que esse prazo transcorra. E se não houver, automaticamente aí, com a decisão, já ocorre o reinício do prazo prescricional, ok? E se o reclamante quiser aditar a sua reclamação trabalhista? Ora, o que é aditamento? O aditamento, ele é o acréscimo de algo a uma reclamação trabalhista. O acréscimo de mais um pedido, o acréscimo de uma causa de pedir, que não constava lá e contou aí com o consentimento, por exemplo, da reclamada, que aceitou, que consentiu com esse aditamento, porque ela sabe que se não consentir, o reclamante vai ajuizar uma nova reclamação trabalhista para postular aquele pedido. Então, para evitar tumulto, ela simplesmente consentiu e o reclamante fez o aditamento, e aí o juiz vai conceder novo prazo para a reclamada contestar. E aí, nesse caso, feito esse aditamento, a pergunta que a gente quer saber é a partir de que momento ocorre a interrupção da prescrição. Vejam que Rodolfo Pamplona e Leandro Fernandes vão dizer que vai depender desse aditamento se já havia, por exemplo, o pedido com relação àquilo que está sendo acrescido na reclamação. Se o aditamento for para incluir uma causa de pedir, por exemplo, aí já foi considerado interrompido com ajuizamento. Mas, se for para acrescer um pedido que não estava, não se podia extrair da fundamentação, ou seja, da causa de pedir, então, somente a partir do aditamento é que ocorre essa interrupção quanto a esse pedido, ok? E eles vão falar que, nesse caso do consentimento dado pela reclamada, ali em mesa de audiência, por exemplo, na audiência de conciliação, o reclamante disse: eu quero fazer aditamento para incluir um determinado pedido que não constava. A reclamada consentiu, e aí você se pergunta: sim, mas isso implica renúncia com relação à prescrição? Os autores dizem que não, ok? Embora, quando a prescrição já está consumada, o Código Civil permita sua renúncia, certo? Não se admite a renúncia prévia, mas a renúncia quanto à prescrição já consumada é possível de maneira expressa ou tácita. Vocês podem conferir lá o 191, 192 do Código Civil de 2002. Mas, simples fato do reclamado ou da reclamada
aceitarem o aditamento, não significa que eles estão renunciando à prescrição que lhes favorece, ok? Não se pode extrair esse entendimento a partir do simples consentimento de um aditamento, ok? Então, como eu disse para vocês até no slide anterior, se já havia uma causa de pedir antes do aditamento e o aditamento consiste apenas na inclusão do pedido, é preciso que a gente tenha cautela para analisar quando ocorreu e se ocorreu a interrupção da prescrição. Porque a CLT ela utiliza os pedidos como parâmetro para a interrupção da prescrição. Então, se você percebe, e isso defendem Leandro Fernandes e Rodolfo Pamplona, eles defendem que se o credor não se mostrou inerte, e você podia perceber uma inequívoca manifestação de interesse na percepção da parcela, manifestação de interesse por quem? Pelo reclamante, evidente. Você já considera interrompida desde o ajuizamento daquela reclamação, certo? Obviamente que a interrupção, na opinião desses autores, vai demandar a notificação válida, ok? Então, se você conseguir perceber, a partir da causa de pedir, a pretensão ou a manifestação inequívoca do interesse na percepção da parcela, você pode considerar tranquilamente essa interrupção da prescrição a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista. Mas, e se o aditamento for de uma causa de pedir, o pedido já estava expresso, mais ainda porque o pedido é o parâmetro adotado pela CLT, ok? Agora, o aditamento ele é diferente da emenda à reclamação trabalhista. A emenda é uma adequação jurídica, certo? Então, ela não tem repercussão sobre a contagem ou fluência da prescrição, pelo menos de maneira a priorística. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma mera irregularidade na reclamação trabalhista e o juiz, por exemplo, verificando aquela irregularidade, vai intimar o reclamante para sanar a irregularidade. Digamos que o valor da causa esteja inadequado, ele intima o reclamante para alterar o valor da causa, adequando ao contexto da demanda. Nesse caso, não vai haver qualquer repercussão sobre a interrupção da prescrição. Ora, e se a petição inicial for inepta? A inépcia é um defeito grave na petição inicial. Esse defeito grave pode ocorrer, por exemplo, quando há um pedido sem fundamentação, certo? Nesse caso, um pedido sem causa de pedir, o juiz pode declarar inepta, principalmente se ele intimou o reclamante para sanar esse vício e o reclamante não sanou. E aí o juiz vai julgar, por exemplo, digamos que esse seja o único pedido da reclamação, ele vai julgar extinta, sem resolução do mérito, porque era inepta a petição inicial, a reclamação trabalhista, ok? Mas, mesmo nesse caso, veja que foi uma decisão de extinção do feito sem resolução do mérito. E o que é que a CLT nos diz? Mesmo na extinção sem resolução do mérito, ocorre a interrupção da prescrição. Mesmo no julgamento ou na extinção sem resolução do mérito por juiz incompetente, certo? Vai acontecer a interrupção da prescrição. Então, não é à toa que Maurício Godinho Delgado vai afirmar que a extinção sem resolução de mérito não prejudica a interrupção do prazo prescricional, que ocorre também diante desse caso, diante dessas decisões sem resolução de mérito, porque de fato foi ajuizada a reclamação trabalhista. Um exemplo é o arquivamento. Exemplos de extinção sem resolução do mérito são o arquivamento da reclamação trabalhista pela ausência do reclamante à audiência de conciliação, primeira audiência, a desistência do reclamante ou ainda a inépcia da reclamação trabalhista. Em todos esses casos, para a doutrina majoritária, ocorre a interrupção da prescrição. Então, se você tem causa de pedir sem pedido, a interrupção vai depender daquela inequívoca manifestação de interesse na percepção da parcela que eu falei para vocês.
E se você tem um pedido sem causa de pedir, não há de se cogitar inércia ao pedido, e é o pedido justamente o parâmetro para a interrupção da prescrição contido lá na CLT. Por isso ocorre sim a interrupção da prescrição, mesmo que o juiz venha a extinguir o processo sem resolução do mérito. Ora, beleza, a gente sabe que a prescrição ela é algo que favorece ao devedor, porque uma vez prescrita, a dívida se torna inexigível e o devedor não vai poder mais ser cobrado judicialmente acerca desse débito. O débito existe, mas não é mais exigível. Ok? Então, quem é que pode alegar essa prescrição? Quem tem legitimidade para arguir prescrição? Veja que qualquer interessado, qualquer um que tenha um interesse econômico afetado por aquela ação, pode alegar a prescrição, ok? Então, pode alegar a prescrição o devedor, os herdeiros do devedor, os credores do devedor, os devedores solidários e os devedores subsidiários. Todos esses podem alegar a prescrição, certo? Só que o que acontece? Uma coisa é alegar a prescrição, outra coisa é contra quem esse reclamante vai poder opor uma eventual interrupção da prescrição, porque a prescrição favorece o devedor. E a interrupção dessa prescrição, ou seja, quando para de contar esse prazo prescricional, isso vai fazer com que o autor consiga ainda cobrar esses valores. Então, a interrupção vai favorecer ao credor, certo? Que é o empregado. O empregado vai alegar, ora, você está dizendo que minha pretensão está prescrita, mas ela não está, houve uma interrupção. Ora, e ele vai poder alegar essa interrupção contra quem? Aí vai depender se, como é que eu posso dizer? Contra quem essa interrupção produziu efeitos, certo? Vai depender de contra quem essa interrupção produziu efeitos. E a gente tem que ir no 204 do Código Civil para ver contra quem os limites subjetivos, então, dessa interrupção da prescrição. Se a dívida não é solidária, a gente sabe que a solidariedade só decorre da lei ou da vontade das partes, não se presume, não é automática, não é presumida, certo? Ou a lei diz que a obrigação é solidária, ou as partes assim pactuaram, senão não há solidariedade. Então, se não há solidariedade, a interrupção da prescrição por um credor, certo? Não se aproveita aos outros credores, certo? Então, e semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica os demais co-obrigados. Então, se você tinha uma série de co-obrigados, por exemplo, vários herdeiros do devedor originário, e ocorreu uma interrupção da prescrição que favorece ao credor, que é o reclamante, que é o empregado, nesse caso hipotético, ele só vai poder alegar essa interrupção contra quem ela se operou. Por exemplo, se foi um dos herdeiros, se ele ajuizou a ação contra um dos herdeiros, depois ele não vai poder alegar que a prescrição estava interrompida com relação aos demais herdeiros do devedor, salvo se essa obrigação for solidária, porque aí a interrupção por um dos credores solidários, e aí digamos que tem credores e devedores solidários, digamos, e aí que digamos que há devedores solidários porque há uma fraude no âmbito da sucessão societária, no âmbito da reclamada. Há uma fraude ali na retirada de sócios daquela reclamada. Diante disso, todos os sócios respondem solidariamente. E aí a interrupção por um dos credores solidários aproveita os outros, e a interrupção contra o devedor solidário, ou seja, ele ajuizou apenas a ação contra a empresa ou contra um sócio, ela vai envolver os demais e seus herdeiros. Ou seja, ele vai poder alegar essa interrupção contra todos os devedores solidários, ok? Então, isso aqui é Código Civil, você vai ver isso lá também em Direito Civil, em Direito Material. E na Justiça do Trabalho, o juiz
percebeu que está prescrita a parcela, ele pode pronunciar de ofício a prescrição? No processo civil, você já sabe que pode, mas e no processo do trabalho? No processo do trabalho, apesar de Rodolfo Pamplona e Leandro Fernandes defenderem que pode, eles defendem que pode sim o juiz pronunciar de ofício. Essa não é a doutrina majoritária. Por quê? Porque a jurisprudência tem uma forte corrente, certo? Jurisprudencial, decidindo que não se aplica a pronúncia de ofício da prescrição na Justiça do Trabalho, certo? Então, muitas decisões da SBDI 1 reputam inaplicável ao processo do trabalho o reconhecimento ou a pronúncia de ofício da prescrição trabalhista. É preciso, então, a arguição, é preciso a provocação. E qual é o momento, então, para provocar, já que aqui na Justiça do Trabalho, majoritariamente, se exige a provocação? O momento para provocar é a instância ordinária, apesar do Código Civil entender que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, ou seja, a reclamada poderia, pelo Código Civil, alegar em qualquer grau de jurisdição que aquela parcela está prescrita, certo? Então, ele poderia argumentar, a reclamada poderia dizer isso na contestação, poderia arguir nas razões finais, no recurso ordinário, nas contrarrazões e no embargo de declaração poderia. A gente vai conhecer os recursos e ver que o embargo de declaração se destina a sanar uma omissão, contradição ou obscuridade ou ainda um erro material em um pronunciamento judicial. Certo? Esse embargo de declaração não visa provocar o juízo a se manifestar acerca da prescrição especificamente. Mas isso pode ocorrer de maneira transversa, de maneira oblíqua. Como é que isso pode acontecer? Quando já houve uma arguição de prescrição no processo e o juiz foi omisso. Então, para suprir a omissão, o embargo de declaração pede que o juiz se pronuncie sobre a prescrição que já foi arguída. Nesse caso, aí pode. Mas, pela primeira vez, o embargo de declaração não poderá suscitar aí a prescrição, porque ele não é instrumento adequado para isso, ok? Então, a gente viu que a regra geral lá no Código Civil é alegar em qualquer grau de jurisdição a prescrição, mas no processo do trabalho, o TST se posiciona pelo não conhecimento depois do recurso ordinário, ou seja, após a instância ordinária. Veja o que diz a súmula 153. Não se reconhece de prescrição não arguída na instância ordinária. Ou seja, ele considera que prescrição é uma questão de fato. Então, você não vai discutir fatos e provas lá nos recursos de natureza extraordinária, nos recursos que visam apenas uniformizar jurisprudência. Então, se você não arguiu a prescrição na instância ordinária, que vai até onde? Vai até o recurso ordinário. A instância ordinária vai até o recurso ordinário. Se você não arguiu a prescrição até ali, você não vai mais conseguir arguir ela no momento posterior, certo? Agora, você pode defender que o juiz poderia reconhecê-la de ofício, como defendem Rodolfo Pamplona e Leandro Fernandes. Mas você sabe que isso é minoritaríssimo no âmbito jurisprudencial, embora a gente tenha aí uma doutrina divergente, uma doutrina de peso, argumentando nesse sentido e com muito fortes argumentações, o TST é recalcitrante nesse sentido, já a longa data. Ele já vem decidindo que não se reconhece a prescrição de ofício e que também não se reconhece em instância extraordinária se não foi arguído na instância ordinária. Ora, e o que é que eu estou dizendo aqui em cima, no início desse slide, sobre a sustentação oral? O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não disse para você que só pode arguir a prescrição até o recurso ordinário? Beleza, isso você já entendeu. Aí, o que aconteceu? A reclamada interpôs o recurso ordinário e não falou nada sobre prescrição, nunca. Chegou no dia da sessão de julgamento do recurso ordinário, o advogado chega lá em sustentação oral, ele já praticou o ato de interposição do recurso. Em sustentação oral, ele vai lá e argue a prescrição. Ora, ele já praticou o ato do recurso ordinário. E aí o TST entende que ele perdeu a oportunidade de arguir a prescrição, porque
ele não vai ter esse apelo reconhecido no âmbito da sustentação oral perante o TRT, ok? O TST não conhece da prescrição alegada pela primeira vez em sustentação oral perante o TRT. Além do TST não reconhecer na sustentação oral perante o TRT, também não vai reconhecer essa prescrição arguída pela primeira vez no recurso de revista, que é a instância extraordinária, nos embargos ao TST, também não vai reconhecer em sede de ação rescisória, certo? E também não vai reconhecer em sede de execução, se a gente estiver tratando da prescrição de direito, do direito material, aquela prescrição que podia ser arguída durante as instâncias ordinárias, durante o processo de conhecimento, não vai ser conhecida nem na ação rescisória e nem na execução, ok? Então, isso é diferente da chamada prescrição intercorrente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Mas também tem a prescrição das exceções. Ora, que exceções são essas? As exceções aqui são sinônimos de defesa. Veja que existem matérias que você pode argumentar em sede de defesa que, na verdade, são um contra-ataque. Por exemplo, o reclamante ajuizou sua reclamação trabalhista pedindo determinadas verbas e dizendo sou credor de R$ 5.000. E o empregador vai lá e reconvém, por exemplo, dizendo que ele realmente deve um valor ao reclamante, que ele não sabe se é 5.000, mas que o reclamante esqueceu de dizer, ou não disse, que o reclamante também lhe deve uma quantia, que lhe foi antecipação de salário, que foi antecipada no salário, certo? E aí, nesse caso, o reclamante vai querer dizer o quê? Ora, e essas antecipações de salário, esse dinheiro que me foi pago faz muito tempo. Esse dinheiro que foi emprestado, por exemplo, pela reclamada ao reclamante, tem muito tempo que isso aconteceu e isso já estaria prescrito, já venceu há muito tempo, o reclamante não pagou e estaria prescrito. Ora, como é que isso se aplica? Como é que ocorre essa prescrição no âmbito das exceções? Aí vai depender, certo? Depende, e aí me perdoe o trocadilho, se as exceções são dependentes ou independentes. Se a exceção é dependente, dependente é aquela que poderia ser exercida mediante uma ação própria, certo? Por exemplo, esse caso que eu dei para vocês de compensação, esse exemplo que eu trouxe de compensação. E ele vai prescrever no mesmo prazo da pretensão mediante a aludida ação judicial, certo? Então, ela poderia ser exercida em ação própria e prescreve no mesmo prazo para o exercício da pretensão na ação judicial. Ou seja, qual era o prazo que ele tinha para ajuizar? Se realmente ele tinha 5 anos para cobrar aquele valor que ele emprestou ao empregado e o empregado nunca devolveu, e esse prazo já passou e a ação está prescrita, a exceção, que é a defesa, também está prescrita. A utilização desse argumento como defesa também estará prescrito, porque é uma exceção dependente. Mas temos as exceções também as exceções independentes, certo? E aí, nesse caso, a prescrição será contada, certo? A partir da... Ela será contada apenas, como é que eu posso dizer, junto com a prescrição do reclamante quanto à pretensão da ação principal, ok? É o que a gente vê nesse slide aqui, ó. Assim como a propositura da ação, a oposição de reconvenção, ela também gera a interrupção da fluência do prazo, ok? Então, se o reclamante propôs uma reclamação trabalhista e o réu reconviu, isso gera também uma interrupção da prescrição. E aí, o ato inequívoco do reclamante que reconhece o direito do reclamado também interrompe a prescrição da pretensão que eventualmente pode ser exercida mediante reconvenção. Então, como eu disse para vocês,
Se esse direito só for arguível em sede de reconvenção, que foi esse segundo caso da independente, o prazo prescricional acompanha o da ação principal. Foi exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco, ok? Apenas prescrevendo quando a ação principal também estiver prescrita. Então, ele vai sempre poder alegar essa exceção enquanto a ação principal, que é a ação do reclamante, ela não estiver prescrita, ok? Prescrição e reconvenção, ainda no âmbito desse mesmo tema. Não havendo tal reconhecimento, a interrupção ela ocorre com a propositura da reconvenção. Por quê? Porque o reclamante não reconheceu inequivocamente aquele valor que era devido ao reclamado, certo? E aí o reclamado apresentou a reconvenção, dizendo que o empregado lhe devia valores também, e esse empregado mandou e-mails para o empregador dizendo: não, eu reconheço que eu pago, eu vou te pagar em tal data, eu não vou deixar de fazer esse pagamento, esse valor é devido, certo? Então, esses e-mails comprovam que houve ali uma interrupção da prescrição quanto a essa reconvenção. Já na ação de consignação e pagamento, só ocorre a interrupção da prescrição quanto às verbas que foram tratadas nessa ação de consignação, tendo sido reconhecido o direito, tendo sido reconhecido pelo devedor, certo? O direito do credor, que é a ação de consignação e pagamento, é aquela ação na qual, ao invés do credor buscar a satisfação do seu crédito, é o devedor que quer pagar, ele quer pagar aquilo que deve. E o devedor ajuiza essa ação de procedimento especial, consignação e pagamento, depositando o valor em juízo para que o credor, que seria, digamos, num exemplo, o empregado, receba. E aí, se ele não contesta, se ele não apresenta discordância do valor, o juiz vai julgar procedente a ação de consignação e pagamento e determinar, então, que esses débitos estão quitados, ok? Que esses débitos estarão quitados através dessa ação de consignação e pagamento, que é um procedimento especial. Veja que aí inverte-se a lógica, enquanto na reclamação trabalhista o empregado vai a juízo pedir o que lhe é devido, na ação de consignação e pagamento o empregador vai a juízo pagar o que ele entende devido e que o empregado não quer aceitar receber, não aceita receber. E aí, na ação de consignação e pagamento, se for procedente, o empregador vai conseguir quitar esse débito. E se a Justiça do Trabalho, em primeiro grau, disser que a ação está prescrita, tudo ali está prescrito naquela reclamação trabalhista. E aí, o reclamante recorreu, porque entende que nada estava prescrito, e chegou no tribunal, no TRT. O TRT disse realmente não está prescrito e o empregador deve pagar todas essas verbas. Nesse caso, não volta a ação, em regra, né? Não volta a ação para o primeiro grau. É o próprio tribunal que vai julgar, então, aquela demanda sem que haja a chamada supressão de instância. Não se caracteriza supressão de instância. Por que que ele deve fazer esse julgamento? Porque, nesse caso especificamente que eu estou falando para vocês, a causa já está madura, ou seja, não há necessidade de produção de provas. Justamente por não haver necessidade de produção de provas, a causa já está apta a julgamento, já está em condições de imediato julgamento. E, nesse caso, o tribunal deve cumprir o comando do CPC e julgar essa demanda nos termos em que ele entendeu justamente que a prescrição não tinha ocorrido, que ela não tinha se caracterizado. Então, ele, declarando a ausência de prescrição, ele vai precisar julgar. E a gente encerra essa nossa explanação falando um pouco sobre a prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? Prescrição intercorrente nada mais é do que
aquela prescrição que ocorre no curso da execução. Ou seja, toda a prescrição que a gente discutiu até agora era a prescrição de direito material. Ela ocorre antes do ajuizamento do processo. Durante o processo, essa prescrição não corre. Mas tem uma prescrição que corre durante o processo, durante a fase satisfativa do processo, que é a chamada prescrição intercorrente. Ela se dá no curso do processo, ok? Após o trânsito em julgado da decisão, porque já existe uma decisão transitada em julgado dizendo que o devedor deve pagar o que foi declarado ali naquela sentença e no dispositivo determinada a condenação. Essa prescrição intercorrente, ela não era até 2017 aplicada na Justiça do Trabalho. Havia súmula do TST dizendo não se aplica na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Mas, em 2017, a reforma trabalhista incluiu na CLT o artigo 11A, que prevê a sua aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho após o transcurso do prazo de dois anos, ok? Então, após o transcurso do prazo de 2 anos, aí em vermelho para você. Então, esse prazo prescricional vai se fazer mediante o transcurso de 2 anos na execução com o processo parado por culpa do exequente, certo? Por culpa do exequente, porque ele não tomou as providências que eram necessárias, que haviam sido determinadas pelo juiz do trabalho. Veja que a CLT possui regra própria, certo? E determina que o juiz pode reconhecer, inclusive de ofício, essa prescrição. Veja que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício segundo a CLT, ok? Então, na contramão do que vem decidindo o TST quanto à prescrição de direito material. Mas a doutrina defende que se aplica nesse caso o 921, parágrafo 5º do CPC, que vai dizer que as partes devem ser notificadas para se manifestar acerca dessa prescrição num prazo de 15 dias. 15 dias, vou colocar aqui em vermelho para você também. Num prazo de 15 dias, elas devem se manifestar. Por quê? Porque isso está de acordo com o princípio da vedação à decisão surpresa. As partes não devem ser surpreendidas no curso do processo com a decisão do juiz, de modo que ele vai intimar as partes para se manifestarem sobre essa prescrição, caso ele perceba que pode haver a prescrição intercorrente ali naquele processo. E quando é que ela vai se caracterizar? Como você viu, no prazo de 2 anos. A fluência inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Eu falei para vocês, isso decorre da inércia do exequente que deixa de cumprir uma determinação judicial, mas isso não é no processo de conhecimento, é no curso da execução. E a declaração da prescrição intercorrente, ela pode ser requerida, ou seja, pode ser feita mediante provocação de uma das partes, da parte interessada, ou declarada de ofício. Veja aqui, ó, que inovação da reforma trabalhista de 2017. Em qualquer grau de jurisdição, se o trabalhador tiver ganho no processo de conhecimento, o reconhecimento do direito e a condenação a um determinado valor, digamos aí uma boa condenação, uma condenação num valor grande, num valor de 50 mil reais, aí na execução ele não conseguiu achar bens, o juiz pediu que ele indicasse outros bens e ele simplesmente, o reclamante, exequente, simplesmente se omitiu, não necessárias, não cumpriu uma determinação judicial no curso da execução. A partir daí, passaram-se 2 anos e ele e aí a executada entendeu que havia prescrição intercorrente. Provocou o juiz, certo? Ou não provocou o juiz e recorreu apenas quanto aos valores, que entendeu que a liquidação não deveria ser de 50 mil, ou que havia uma irregularidade na penhora, etc. E esse recurso chegou lá no TST, foi agravo de petição,
esse agravo de petição, desse agravo de petição foi interposto um recurso de revista, chega lá no TST, o TST olhou e disse, opa, aqui tem uma prescrição intercorrente. O exequente não praticou um determinado ato, que seria, que foi exigido pelo juiz, que foi determinado judicialmente. Eu reconheço aqui de ofício, ou ainda mediante provocação, a prescrição intercorrente. E aí, esse trabalhador que eventualmente tinha uma sentença de 50 mil reais, ele simplesmente não vai mais receber esse valor, não vai poder ter mais a execução dessa quantia, porque ele deixou a exigibilidade se perder mediante sua inércia, que caracterizou a prescrição intercorrente. Desse modo, a gente encerra a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês nas próximas aulas para a gente discutir um pouco mais sobre o processo do trabalho. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.